Pessoal, eu preciso agora interromper um pouco desse debate e trazer um outro tema que é muito importante, falando de CPMI do 8 de janeiro, porque a gente acabou de receber aqui um documento que traz uma decisão do ministro André Mendonça em relação a Osmar Crivellati, ex-assessor também de Jair Bolsonaro, que é investigado no âmbito das joias, se ele teria retirado as joias de determinado local de forma irregular. Havia uma necessidade, um pedido feito pela CPMI do 8 de janeiro para que Osmar Crivellati comparecesse à comissão. E agora saiu uma decisão aqui do ministro André Mendonça concedendo uma espécie de habeas corpus, ou seja, deixa a cargo do próprio Osmar Crivellati a decisão de comparecer ou não, porque isso poderia produzir provas contra ele. E olha, Crivellati ele poderia ir caso ele queira. Então essa decisão traz isso. Olha, se você quiser, você pode ir. Se não, e se entender que há algum tipo de produção de provas contra si, ele está autorizado a não comparecer na CPMI do 8 de janeiro. Ou seja, seria uma derrota para um pedido da CPMI, Alan Gani. Eu vou dar um conselho ao Osmar. Não vá e escreva um recado. Eu não vou, porque isso não tem absolutamente nada a ver com 8 de janeiro. Vocês estão tentando me incriminar em algo que não tem nada a ver com o que aconteceu no... O que venda de joia tem a ver com o dia 8 de janeiro? Daqui a pouco vão criar uma narrativa que venderam as joias para financiar os ônibus para chegar lá em Brasília no dia 8 de janeiro. De tão absurdo que essa CPMI está fazendo. É pesca probatória isso daí. E eu quero trazer, inclusive, mais um pouco dessa decisão para você que nos acompanha. E aí o ministro André Mendonça, ele fala o seguinte: caso Crivellati vá, ele tem algumas também garantias. O silêncio, ou seja, se ele não quiser responder a uma pergunta, ele tem esse direito, desde que as perguntas sejam direcionadas a ele. A assistência por advogado durante a participação na CPMI, de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, de não sofrer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício dos direitos anteriores. Ou seja, mesmo que ele vá, ele pode ficar em silêncio, ele não precisa sequer fazer aquele juramento de que ele vai responder ou dizer a verdade, viu, Fábio Piperno? O que foi? Assim, vamos repetir o que já foi dito aqui N vezes, né? Quer dizer... O que você está rindo? Sempre que o André Mendonça e o Nunes Marques têm que decidir alguma coisa, a gente, de certa forma, já é capaz de prever qual vai ser a decisão. Vale também para os outros, isso daí. Ou seja, a gente já sabe como cada um... O que foi, Segré? Enquanto o Piperno se concentra, eu passo para você. O que foi? Não, o Piperno está dando tanta risada que ele tem lapsos de memória, porque o Zanin permitiu a mesma coisa para Gonçalves Dias há uma semana e meia atrás. Ele poderia mentir, que nós falamos do 3 em 1, que é uma aberração jurídica, a justiça permitir que um cara que está sendo investigado possa mentir. Bom. Ou seja, vamos lá, vamos imaginar que em lugar de ser a CPMI, a Polícia Federal. Aí eu vou e posso mentir, não tem problema, porque o ministro da Corte Suprema me permitiu. E pior, se eu não quero, eu não vou. Total, qualquer coisa que possa me incriminar, então eu não sou comprometido a falar. Gente, é um absurdo de todo ponto de vista, é um absurdo. Concordo com o Alan Gani, não tem nada a ver com 8 de janeiro, nada a ver com 8 de janeiro. Mas mesmo assim, deveria ir, mesmo que seja para ter o constrangimento de dizer, não vou responder, ou da responsabilidade de responder, mas que um ministro da corte, seja ele quem for, pode ser Mendonça, pode ser Zanin, permita que uma pessoa que deve ser investigada minta. É um absurdo jurídico de qualquer forma que a gente possa ver. Fala, Piperno, mas o André pode concluir. Mendonça inovou, né? Porque ele, inclusive, dá a opção pro como chama lá o cidadão Osmar? Crivellati. Exato, optar por ir ou não. Então, eu diria para você que alarga, amplia essa liberalidade. A inovação do outro é maior, né? Não. É minta ou não, né? O outro é ir ou não, o outro é minta ou não. Olha que louvável. Esse aí pode mentir, esse pode deixar de ir, pode fazer qualquer coisa. Agora,
É claro que ele está convocado, ele tem que ir. Quer dizer, deveria ser assim, pelo menos. O que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro, Piperno? Venda de joia. Aí que tá o negócio. Mais fatos vão aparecendo e vão se conectando. Aliás, apareceram, inclusive, algumas coisas desse celular do Anderson Torres, né, que foram... Agora, no seu ponto de vista, que conexão que a questão das joias pode ter com os atos, as invasões dos poderes no 8 de janeiro, Piperno? Eu ainda não sei. Mas, por exemplo, vamos lá, hipoteticamente, será que o dinheiro arrecadado não serviu a algum objetivo aí de fim de contas? Piperno, como advogado, é um ótimo comentarista. Pelo amor de Deus, Piperno. Eu até falei brincando aqui que esse dinheiro arrecadado era para financiar. Fiz uma ironia que era para financiar outros. É claro que não, Piperno. Olha, esse dinheiro arrecadado. Pelo amor de Deus. Bom, não dá para ter certeza de nenhum dos lados, essa é a Mas verdade. É claro que não dá para ter certeza de nada, porque novos fatos vão aparecendo toda hora. Hoje, por exemplo, falava do celular do Anderson Torres lá com banners, intervenção dia 2, enfim, manifestação no dia 2 de novembro. Pegando a troca de mensagens do Anderson, do Cid com o Lawande, certo? Jean Lawande. Ele diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não comprou ideia de golpe de 142 porque os militares não estão com ele. Então, o que joia tem a ver com isso? Então, por exemplo, no caso aí do o presidente Bolsonaro não comprou ideia, um está dizendo para o outro. Não comprou. Então, Bolsonaro está fora. Um tá dizendo para o outro. Eu não sei se eles são minimamente confiáveis. Agora, no caso, vamos até imaginar que eles estão dizendo a verdade em relação ao presidente Bolsonaro. Mas os dois já estão se autocomprometendo. Eles estão discutindo as possibilidades, como o banner aqui do Anderson Torres, que inclusive tem um aqui que fala em enforcar o Lula. Eu só não entendi onde que entra a joia até agora.